Boa noite, quem está chegando. A gente está aguardando. Daqui a um minuto começaremos a nossa live de hoje com a comandante Ainê Trade. Espero que todo mundo esteja bem, protegido, seguro. Clau, Amanda, Vitória, Mask Scala. Eu vou convidar a está entrando. Ainê, boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando a nossa live, a última live, né, dessa programação de lives polares da Apex Brasil. Na noite de hoje vamos conversar com a comandante Ainê Trade. Ainê, quero agradecer muito o fato de você ter aceitado o convite para estar aqui conosco, esclarecendo aí nossas questões a respeito do ProAntar. Quero agradecer em nome da Apex, né, desta gestão da Apex, da qual eu muito honrosamente faço parte. Agradecer pelo papel de interlocutora que você tem tido entre a Apex Brasil e o ProAntar. Nós sabemos que você sabe o quanto isso é importante para nós e para todos os pesquisadores brasileiros em início de carreira. E muito obrigada. E para iniciar, né, nós gostaríamos que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco sobre a sua carreira e sobre quem você é. Muito obrigada. A palavra está com você. Obrigada, Silvia. Antes de mais nada, eu queria agradecer em nome do Contra-Almirante Rocha Martins, que é o secretário da CIRM e o gerente do Programa Antártico Brasileiro, ao comandante Marcelo Gomes, que é o subsecretário para o Programa Antártico Brasileiro. Agradecer a Apex pela iniciativa dessa quarentena polar. Eu assisti as outras, foi muito legal. E pela oportunidade que está dando da gente mostrar um pouco do Programa Antártico Brasileiro, né? Quem é os cientistas antárticos, a comunidade antártica, como a gente chama, conhece, mas o público em geral normalmente não tem muita ideia do que a gente faz, de onde a gente atua. E a Apex é uma grande parceira nisso. Obrigada pela parceria. Eu fiz engenharia química na UFMG e em 99 eu fiz o concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha, então faço parte do Corpo de Engenheiros da Marinha. Trabalhei inicialmente no Arsenal de Marinha, que é quem faz o reparo dos navios, né, inclusive os navios que vão para a Antártica. Fazia também o reparo da Estação Antártica, então eu conheci um pouco de Antártica lá. A primeira vez que eu fui à Antártica foi pelo Arsenal de Marinha, porque a gente queria dar uma olhada em como melhorar os cuidados ambientais do arsenal enquanto estava fazendo as manutenções necessárias à Estação Antártica Comandante Ferraz. De 2010 a 2019 eu fiquei na Estação Antártica, na Estação de Apoio Antártico no Rio de Janeiro. Fica no Rio, é o braço logístico, o braço executivo logístico do programa no Rio de Janeiro. É de lá que a gente faz o carregamento dos navios, a programação dos voos de apoio junto com a Força Aérea Brasileira, recebe material de pesquisa, entrega material de pesquisa e uma série de outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco. E atualmente eu estou na divisão de Relações Internacionais do Programa Antártico Brasileiro e a gente tem uma parceria muito grande com, além de outras instituições, com outros países também, né? Uma das coisas que mais se incentiva no tratado é a cooperação. Então, a gente cuida dessa cooperação bilateral, às vezes com mais de um país. Colaboração não só da questão de engajamento, mas também efetivamente de apoio logístico, vaga em navios, vaga na própria estação. E a gente participa das reuniões internacionais, que é onde todos os países membros do tratado decidem as diretrizes, a forma de uso, a forma de exploração, a forma de ocupação desse continente.
Eu queria tomar a liberdade de não precisar ficar falando toda hora Programa Antártico Brasileiro, vou chamar ele como a gente chama na intimidade, que é ProAntar, a partir de agora. Ok, muito bem. Bom, Aine, uma coisa que muitos de nós e muitas de nós temos curiosidade foi, inclusive, uma das perguntas que uma pessoa que nos acompanhou esta semana enviou, e eu gostaria de fazer para você. Assim, a gente sabe, você é capitão de fragata, né? Então, tem essa questão da patente na Marinha, e nós gostaríamos de saber como é ser mulher na Marinha e na gestão do Programa Antártico Brasileiro. Vamos lá. A Marinha é uma é a pioneira, é a força das forças, né? Força Aérea, Exército e Marinha. A Marinha foi a pioneira em permitir a entrada de mulheres, né? Esse ano a gente completa 40 anos do ingresso da mulher na Marinha. Foi a pioneira também na promoção de oficiais generais, né? Em 2012 a gente teve a Almirante Dalva promovida, hoje em dia tem a Almirante Luciana também, então foi a primeira força a promover mulheres a oficiais generais. E em 2014 ela permitiu a entrada de mulheres na escola naval, ou seja, as mulheres agora também vão seguir carreira. Antes entravam já com cursos, ou curso superior, ou um curso técnico, já entravam com formação, agora vão fazer a mesma formação, o pessoal da Armada, o pessoal fuzileiro e os intendentes. Então, essa participação ela tem aumentado não só em número, quanto em qualificação possível também, né? Eu vejo que dentro da força, a questão de oportunidades, ela não tem tanto a ver com gênero, ela tem muito mais a ver com a sua formação, né? Você tem vagas ou oportunidades que são específicas para médico, outras são específicas para um psicólogo, outras para engenheiros, como eu. Então, um pouco é função da sua formação, da sua qualificação, e um pouco também a função da antiguidade, né? A carreira nas forças, ela é muito função da antiguidade que você adquire por N fatores. Tem a sua pontuação, tem o tempo efetivo naquele posto. Então, sim, as oportunidades elas aparecem dependendo do que você é, da qualificação que você tem, de cursos de carreira, cursos extras e coisas assim, e da antiguidade que você está naquele momento. Especificamente no programa, quando a gente abre voluntariado, por exemplo, para o grupo base, não é feita a distinção, o chefe, o médico que a gente já teve, a subchefe, a gente já teve uma subchefe. Não tem a vaga, ela não é aberta para o sexo masculino. Ela é aberta para um determinado posto, né? O chefe tem que ser fragata, o ESG tem que ser capitão-tenente, e para alguma qualificação. Por exemplo, o médico tem que ser médico de carreira, não tem como. Mas você tem o eletricista, Então, a gente faz a seleção independente de gênero, ela é baseada na sua profissão, digamos assim, e nos seus requisitos de carreira. Ok. Você poderia dizer se já houve algum tipo de discriminação? Você já sentiu ou você sente que o tratamento é igual? Comigo, particularmente, nunca tive nenhum tipo de discriminação. As oportunidades que eu quis, eu sempre consegui aproveitar, né? Tanto na CECIRM quanto em outras organizações. Tive, inclusive, a oportunidade de... Lógico, tem que ter ajuda. Tive a oportunidade de embarcar em 2018. Eu fui coordenadora embarcada. A CECIRM sempre tem, a bordo dos navios antárticos, um coordenador embarcado, que é quem faz a ponte, né, entre as várias demandas dos vários projetos que estão a bordo ao mesmo tempo. A gente não tem um projeto a bordo, a gente tem 4, 5, às vezes mais, com a logística do navio. O navio vai para determinado ponto, vai atender tais projetos, quem vai descer naquele lugar, coisas do gênero. E eu tive a oportunidade de ficar embarcada em 2018 por 2 meses, né? Nessa oportunidade que eu estava embarcado, o corpo de saúde, a médica, a dentista, eram mulheres também. A minha companheira de camarote, uma oceanógrafa, Tenente Natália,
e tinha uma meteorologista no Ari, eu estava no Max, tinha uma meteorologista. Então, assim, as diversas profissões em diversos postos diferentes estavam representados ali naquele momento. E a gente tem, esse ano, por exemplo, quem assistiu a live da Apex na semana passada, viu que está na estação agora uma médica, né? O ano passado foi o Dr. Jarba, mas no ano anterior foi uma médica também. A do grupo base que está indo em outubro também é uma mulher, doutora Pimentel. Então, assim, as oportunidades estão lá. É questão de você estar no momento certo da tua carreira e naquela especialidade para poder aproveitar. Bom, você falou do grupo base, falou de estar na coordenação, né, embarcada. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre qual é o papel da Marinha na pesquisa científica brasileira na Antártica, né? E aí, claro, ao falar disso, gostaria que você nos contasse como que é a organização do ProAntar e tudo mais. É isso que eu ia falar, vou ter que ir um passo atrás para mostrar a organização, que o ProAntar ele não é só a Marinha, né? Ele é um colegiado, são 15 ministérios e instituições, os mesmos da CIRM, que tomam as decisões, que orientam as ações do ProAntar. E tem alguns são um pouco mais efetivos no que eu digo na ação do dia a dia, né? De efetivamente fazer as ações para que uma operação antártica aconteça, que são o Ministério do Meio Ambiente, né? Que ele faz as avaliações ambientais de todas as atividades brasileiras que vão para a Antártica. Ele emite autorizações para entrada em área protegida, para coleta de amostras. Isso tudo previsto no tratado, não é nada que o ProAntar decidiu fazer, a gente está cumprindo as diretrizes do tratado. Tem o MCTIC, MCTIC, CNPq, que são os responsáveis pela seleção dos projetos de pesquisa, né, pelo financiamento desses projetos e pela avaliação, acompanham a produção científica dos projetos de pesquisa que vão a campo. E a Marinha do Brasil, ela é responsável muito pelas atividades logísticas, né? As atividades logísticas e operacionais. Ela faz a manutenção da estação, ela cuida de manutenção não só de equipamentos, mas de deixar o pessoal lá, de providenciar gêneros e combustíveis e tudo que é necessário para a estação funcionar, né, durante todo o ano. O nosso funcionamento é ininterrupto durante todo o ano, inclusive no inverno. Então, vamos lá, ela é responsável pela construção, operação, manutenção, tripulação da estação. Ela tem 2 navios, então ela é responsável pela manutenção dos navios que vão estar dedicados à Operação Antártica a partir de outubro, né? De outubro a abril, os navios ficam na região antártica. E nesses navios a gente faz traslado tanto de pessoal quanto de material, de pesquisa, logístico e etc. Ela coordena os voos de apoio que a gente faz junto com a Força Aérea Brasileira. Esses voos também levam tanto material quanto pessoal. Durante o verão, material e pessoal. No inverno, eles fazem um lançamento de material, gêneros, o que for necessário por paraquedas. A Marinha também faz a seleção do grupo base, que é um processo longo, processo demorado, faz a seleção do grupo base, que vai ficar na Antártica, os 16 militares que vão passar um ano lá, e o treinamento dos pesquisadores que vão participar das operações antárticas. E ela cuida de todo o material de acampamento, material da barraca até o talher, além de prover a segurança, não só da estação, a bordo, no desembarque, como também no acampamento, com o apoio dos alpinistas que a gente contrata. Também teve uma live aí com o Barreta e o Baixo, falando um pouquinho mais. E isso tudo que a gente faz, toda essa logística, né, ela é em conjunto com as atividades de pesquisa, porque o objetivo primeiro do tratado é a parte científica. A Antártica é dedicada à paz e à ciência. Então, a primeira motivação nossa é o apoio à pesquisa, que é o que garante também para o Brasil o status de membro consultivo.
né? A realização de pesquisa dá para a gente um status que permite que o Brasil decida, que ele opine, que ele vote, que ele vete nas decisões, nas discussões sobre o destino desse continente. Legal. E vai. Quer falar algo mais? Não, vamos andando. Eu acho que vocês estão ouvindo aqui um barulho que está incomodando. Eu vou Participação pedir, especial. a participação especial. Eu vou pedir um segundo. Aproveitem para fazer perguntas. Aproveita que ela saiu e encham aí de perguntas. Gente, na verdade eu estou tentando me livrar da cachorra, mas está difícil. Então eu vou pedir desculpa para vocês. Mas eu quero avisar as pessoas que estão na sala que vocês podem enviar suas perguntas, né? Eu queria aproveitar, Aine, que você está falando dessa questão da logística, da preparação das equipes, das pessoas, dos materiais, né? Nós recebemos uma pergunta essa semana, o nome da pessoa é Evaldo, né? Ele perguntou, assim, boa noite, professora, por favor, se houver tempo, pergunte à comandante Aine Tradi se existe alguma possibilidade ou algum projeto futuro que civis possam se inscrever para ser voluntários e passar uma experiência no Programa Antártico Brasileiro. E se sim, quais seriam os requisitos? Vamos lá. A gente trabalha basicamente com 3 formas, digamos assim, de expedicionários antárticos. Uma são os militares, o GB, que vai ficar o ano inteiro e passa por esse processo de seleção que eu falei que é bem, bem complexo. A tripulação dos navios, a tripulação da própria FAB. Então, a gente tem os militares que estão efetivamente realizando alguma atividade na Antártica. A gente tem os pesquisadores, né, que são indicados pelos coordenadores de projeto, né, aprovados para aquela operação antártica. E tem também, a gente procura sempre levar, e é uma forma até da gente tentar aumentar o conhecimento, a divulgação dos assuntos antárticos no país, a gente procura sempre levar também algumas equipes de mídia, reportagem, documentários, para trazer essa notícia, essa informação sobre a Antártica que a gente não tem a especialidade para fazer. Então, seriam esses 3 tipos. Eu não sei qual é a formação dessa pessoa que perguntou, mas uma forma que eu vejo de participar atualmente é ou se vinculando a um projeto de pesquisa, ou no caso da mídia, procurando o Centro de Comunicação Social da Marinha. Para civis, os civis eles não têm a oportunidade de fazer parte do grupo base ou de fazer parte da tripulação do navio. Então, a forma que eu vejo dele participar, que eu recomendo, é se associando, inclusive, a um projeto. Ele ajuda não só a parte de ciência antártica, quanto realiza o desejo dele de conhecer o continente gelado. Muito legal. Não tem que ser pesquisador, né? É um bom caminho, um bom caminho. Olha, o Leandro tem aqui um comentário, ele está falando assim, olha, a construção e a inauguração da nova estação antártica envolveu muito planejamento. Claro que com a nova estação inaugurada, temos agora a ação em prática. Que desafios ou surpresas se apresentaram? Inúmeros. Durante a construção, inúmeros. Desde a fundação, eu nem vou saber falar em detalhes, vou falar alguma coisa por alto. Quem quiser depois, não sei se você pode colocar aí, ou a gente divulga depois o meu e-mail, Silva. E pode me passar as questões que não forem respondidas aqui, podem me passar por e-mail. Foram desde a fundação da estação, né? Porque o terreno é difícil, é um terreno que congela, descongela, ele é muito tem muitas pedras e tal, até a efetiva inauguração, porque a gente fez, para que nada desse errado na Antártica, a gente fez a montagem de toda a estação na China, montou-se a estação, desmontou-se a estação, colocou no navio, levou para a Antártica para montar lá de novo. Então, assim, alguns entraves foram identificados nesse processo de montagem e desmontagem lá.
e foram corrigidos, mas outras questões particulares só se apresentaram na Antártica. E a Antártica tem a peculiaridade de que se alguma coisa faltar ou precisar ser trocada ou precisar ser refeita, a gente está muito longe, então isso demora muito tempo, né? Você adquirir uma pecinha que faltou, isso vai levar meses, pode até inviabilizar de fazer naquele verão, a gente só fez a construção no verão, e ter que aguardar para o próximo verão, ou seja, daqui a um ano. Então, assim, não foram poucas as dificuldades, não foram poucas as adaptações que tiveram que ser feitas, né? As soluções que o corpo de engenheiros que estava envolvido na construção teve que lidar com elas, mas a estação ficou uma estação assim digna de altura dos projetos de pesquisa nacionais que a gente espera até lá. São 14 laboratórios internos na estação. O pessoal do Grupo Base mostrou alguns na live da semana passada. Tem ainda os laboratórios externos. Então, a gente espera conseguir povoar todos esses laboratórios com pesquisa de alta qualidade. O nosso desejo é esse. O Fernando Aguilar está perguntando qual é a tendência do Programa Antártico Brasileiro para os próximos anos. Eu não sei o que ele quer dizer com tendência, né, Fernando, em que área, mas enfim, talvez uma projeção. Você tem um plano estratégico do ProAntar? O ProAntar tem um planejamento estratégico, assim como a gente tem o de pesquisa, chama Plano de Ação de Pesquisa, que ele vai no período até 2022, e a gente tem os projetos que estão em curso. Então, assim, imagino que quando esses projetos que foram aprovados em 2018 foram efetivamente a campo em 2019 e vão até 2020. A Margarete vai ficar brava comigo, acho que até 2022. E eles seguem esse plano de ação. Então, eu imagino que num próximo edital, já sobre um novo plano de ação, isso vai ser reajustado de acordo com as diretrizes do SCAR, imagino eu. E de parte da Marinha, o que a gente tem agora, a gente acabou de sair de uma grande iniciativa, né, que foi a Estação Antártica. A gente agora tem a perspectiva da aquisição de um novo navio polar, né? Ele já está numa fase adiantada de avaliação, de estabelecer os requisitos. Então, a nossa próxima grande iniciativa é o navio polar, o novo navio antártico. Na sua atividade atual, Ainê, dessas relações internacionais, você participa também dessas discussões a respeito de qual é o navio, de que país vamos adquirir, com que características, ou a sua atividade atual tem outra, só para a gente conseguir entender melhor a sua atividade. Eu, particularmente, não. A divisão de relações internacionais, não. Mas o ProAntar, sim. O ProAntar participa das especificações, porque o navio tem que atender não só a parte logística, mas também a parte de pesquisa. Então, o ProAntar está envolvido, sim. Eu não diretamente. Tá. Tem uma pergunta aqui do Rafael. Ele pergunta como é a relação do ProAntar na operação com a base chilena para pouso e operação de cargas. Vou um passo atrás, porque ele, pelo jeito, conhece a dinâmica de operação nossa, mas nem todo mundo conhece. Duas formas de chegar na Antártica. Ou se vai com os navios da Marinha saindo do Brasil, né? Ou se vai por algum meio aéreo até o Chile. Por que eu falo algum meio aéreo? Porque tem a oportunidade de ir com os aviões da Força Aérea Brasileira, né, no âmbito do Programa Antártico, ou de ir de aviação comercial e lá se integrar às equipes do ProAntar que estão em Punta Arenas, né? Então, no Chile, a nossa base, digamos assim, de operação no Chile é Punta Arenas. Então,
as aeronaves e os navios fazem escalas em Punta Arenas. De Punta Arenas, as aeronaves da Força Aérea Brasileira, aí já não vai o avião comercial da TAM, coisa assim, tem aviação comercial, mas não que a gente use. Os aviões da Força Aérea Brasileira levam as pessoas e as cargas saindo de Punta Arenas até a Estação Antártica de Frei, que é chilena, né? Eles têm nem todas as estações têm pista de pouso, a estação chilena tem, e ela fica relativamente próxima da Estação Antártica Comandante Ferraz. De navio, da estação chilena até a nossa estação, dá mais ou menos 3 horas de navegação. Então, esse pouso em Frei, na base chilena de Frei, ele sempre é apoiado por um navio nosso. Então, a aeronave chega, a gente faz a troca de pessoal e a troca de carga com o apoio de um dos navios, ou o navio Polar Almirante Maximiano, ou o navio de apoio oceanográfico Ari Rangel, né? Então, a nossa relação com Frei é muito estreita. Por quê? Porque toda a nossa programação anual de voos, sejam os voos de verão, quando efetivamente a gente pousa, desce com material, desce com pessoal, ou os voos de inverno, que simplesmente fazem o lançamento por paraquedas, todos eles são agendados com a Força Aérea Chilena. Porque não é só o Programa Antártico que usa a pista de Frei. Vários outros programas, cito aqui o uruguaio, o russo, chinês, coreano, muita gente usa a base de Frei como apoio também. Então, eles têm que conseguir atender a todo mundo. Então, eles têm toda uma programação, a gente entra também com pedido de programação. Bom, vamos agora para a pergunta que todo mundo quer saber, né? Que é o que fazer para ir para a Antártica, né? O que é necessário para uma pessoa poder participar do Operantari e ir para a Antártica? Então, vamos lá. Para os militares, eles participam da operação, os que não estão envolvidos nas atividades com navios, que querem ser do grupo base e ficar um ano na Antártica, esses mais ambiciosos, né? Querem ficar um ano inteiro na Antártica, fazem um processo seletivo que é aberto anualmente. Para os pesquisadores, a gente tem 3 requisitos básicos, digamos assim. O primeiro é que eles têm que ser formalmente indicados pelos coordenadores de projetos de pesquisa, né? O segundo é que eles têm que fazer o treinamento pré-antártico. E o terceiro, eles têm que apresentar uma série de exames e atestados médicos para garantir a segurança deles e de quem está operando junto com eles. O treinamento pré-antártico, ele acontece até em paralelo com uma das fases de seleção do grupo base. O grupo base também faz o treinamento, né? Ele faz o treinamento e seleção ao mesmo tempo. No treinamento pré-antártico, posso falar um pouquinho do treinamento? Claro. No treinamento então vamos lá. No treinamento pré-antártico, tem uma série de informações que qualquer pessoa que vai à Antártica tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, desde questões de geopolítica, diretrizes do tratado, questões de meteorologia, que o clima no Antártico ele varia muito rápido, de uma forma muito intensa, cuidados ambientais, questões ambientais, a parte de roupas, né? A gente não está acostumado a usar essas roupas específicas para a Antártica. Então, as pessoas vão efetivamente provar as roupas, vão ver que ela é difícil de colocar, de tirar, que ela pesa, que a luva não dá sensibilidade, que a bota é difícil de caminhar. Além disso, tem algumas atividades práticas, né? Além de experimentar roupa, tem algumas atividades práticas que são aprender algumas noções básicas de orientação. O TPA é realizado durante uma semana no Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia, uma ilha mesmo que fica no Rio de Janeiro, ou seja, a gente faz um treinamento pré-antártico em clima bem tropical. Mas a gente tenta trazer uma série de experiências para que as pessoas possam conhecer um pouco da Antártica, mesmo longe, mesmo distante, mesmo num clima diferente, conhecer um pouco das características antárticas. Então, a gente tem instruções de orientação, o pessoal aprende a usar o GPS, aprende na dificuldade de usar uma bússola, tem questões específicas de deslocamento na neve, cuidados.
primeiros socorros, noções de combate a incêndio, como usar um extintor. Além disso, a gente faz questão que os pesquisadores efetivamente vão precisar usar um desses dois meios para se deslocar na Antártica. O bote, então a gente tem atividade prática com bote. A maioria de nós nunca entrou num bote, né? Um bote desse pneumático. Então, não sabe a dificuldade de entrar, de sair, como se posicionar, como se segurar. E o helicóptero, a gente também tem, o helicóptero vai até a Marambaia para que os pesquisadores tenham um primeiro contato com as questões de segurança, de pôr o colete, tirar o colete, abaixar a cabeça para entrar efetivamente dentro do helicóptero, para que essas primeiras experiências elas não aconteçam na Antártica. Na Antártica já vai ter muita novidade, muita coisa diferente acontecendo. Então, vamos deixar que eles experimentem o máximo possível em um ambiente com segurança, com tranquilidade, com tempo para fazer e mais, com pessoas experientes. Todos os instrutores que a gente leva para o TPA têm uma grande experiência antártica. Então, além da instrução efetiva que eles estão tendo com aquelas pessoas, eles podem conversar e ter uma série de outros experimentos e opiniões pessoais que esse pessoal já viveu na Antártica também, né? E uma das características desse treinamento, para se considerar aprovado, né, no treinamento pré-antártico, praticamente apto para ir para a Antártica, tem também uma avaliação física. Essa avaliação ela foi elaborada por profissionais de educação física do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, né, o Centro Especialista da Marinha em Educação Física, pessoas que conheciam a realidade antártica, que elaboraram uma série de parâmetros não muito complicados, não é preciso ser um atleta para conseguir cumprir esses requisitos físicos, digamos assim, mas é o mínimo necessário para a gente garantir que aquela pessoa vai conseguir se deslocar na neve com uma roupa pesada, vai conseguir subir na escada de quebra-peito do navio, que é difícil de subir, que exige ali alguma força e jeito de braços e pernas. Então, para a segurança da própria pessoa e do programa como um todo, né, de todos que estão embarcados naquele navio, naquela hora que está precisando fazer esse subir ou descer de escada para chegar no bote, e tem também esses parâmetros físicos para cumprir. Nada assim demais, mas o mínimo para cumprir. Bom, em tempos de isolamento social, quem quiser participar, quem for participar do próximo TPA, então tem que fazer ginástica em casa, né? Já pode ir aprimorando o condicionamento físico, porque ele precisa estar em dia. Tá. Ainê, a sua atividade atual, ela não envolve uma atividade sua lá no TPA, né? Mas você Não, já... agora não. Enquanto eu estava na Exantar Rio, ou seja, até o ano passado, sim. A Exantar Rio, ela faz toda a programação e execução do treinamento pré-antártico, que envolve uma série de... Né, ele envolve uma série de outras organizações militares, né, tanto para o adestramento quanto para a execução em si, e deslocamento de pessoal. Ele é bem assim complexo para o pessoal poder ficar uma semana lá na Antártica, por exemplo. Eu até nem comentei. Os pesquisadores que vão acampar na Antártica, eles efetivamente acampam na Marambaia, usando as mesmas barracas que eles usariam na Antártica, o gerador, o fogão, o rádio, tudo que eles vão usar na Antártica, eles vivenciam durante o treinamento pré-antártico. Então, toda essa estrutura, toda essa logística de montar o treinamento com os acampamentos, com os meios que a gente usa lá, ela é feita pela Estação de Apoio Antártico no Rio de Janeiro, que é onde eu estava até o ano passado. E nesse treinamento lá na Marambaia, é possível simular o desafio do frio e do gelo e das condições extremas da Antártica, ou algum desses desafios, ou não é possível? Quer dizer, são desafios que vão ser enfrentados mesmo somente lá na Antártica. O frio, sim, porque o frio que a gente tem lá no Cadim é o frio do inverno, é mais à noite, não tem como assim chegar perto da Antártica. Mas algumas questões acabam aparecendo. O sinal do celular lá é bem ruim,
Não, isso já não parece mais que da estação é muito bom, mas nos navios não. Então, assim, a questão de uma comunicação limitada, a questão da convivência, né? Lá as pessoas ficam ou acampadas em barracas junto com outros, ou no alojamento junto com outros. Então já começa a ver que a questão de estar sempre dividindo espaço com outros vai estar presente. A gente também institui alguns serviços de apoio lá durante o treinamento, que são coisas que você vai fazer na Antártica que não tem muito a ver com o seu projeto de pesquisa ou sua atividade militar. Na Antártica a gente não tem um camareiro, por exemplo, né? Então cada um tem que arrumar o seu espaço. É um cozinheiro na estação, por exemplo, é um cozinheiro para cuidar de 64 pessoas. Então vão ter que ajudar o cozinheiro a lavar a louça, arrumar a cozinha. Então, esse tipo de coisa a gente já começa a trazer para a realidade daqueles que estão se candidatando para uma vaga na Antártica. E na sua opinião, assim, então, além dessa preparação física, dessas exigências que a Marinha coloca para o treinamento, na sua opinião, eu deveria tentar desenvolver outras habilidades para poder ir para a Antártica? Com Que outras certeza. habilidades são importantes? Na minha opinião, o que é formal, o que a Marinha cobra, né, para estar apto para ir à Antártica, é o que eu já falei aqui, ser indicado pelo projeto, fazer o TPA e apresentar os exames médicos. Isso é o formal. Mas tem uma série de outras características que a gente observa ao longo dos anos, né? Participei de 10 treinamentos pré-antárticos e conheço muita gente, já participei de algumas operações, conheço muita gente que foi. São algumas coisas que nem todos têm a oportunidade de vivenciar aqui no seu dia a dia, mas que lá fazem muita falta. Eu destacaria, assim, algumas. Trabalho em equipe, você nunca vai trabalhar sozinho na Antártica. E nem todo mundo gosta ou tem o hábito, ou se sujeita a trabalhar em equipe. Quem vai para a Antártica ouve muito não, né? Porque o tempo não permitiu, porque a condição mudou, porque a logística que estava prevista para o navio em um determinado período precisou ser alterada, porque o vento lá fora está muito forte, não vai te permitir sair, porque a previsão de chegada de uma frente fria não vai deixar o bote ser lançado. Então, ouve-se bastante não, então a pessoa tem que estar preparada. Você vai com toda uma programação feita, mas ela vai ser alterada, não tenho dúvida que ela vai ser alterada. Uma coisa que eu acho muito importante é privacidade. Ela não existe na Antártica, porque você nunca vai estar sozinho no camarote. Dificilmente você vai estar sozinho na barraca. Jamais você vai sair sozinho para caminhar, para coletar. Então, assim, por questões de segurança. Então, a privacidade, ela é extremamente reduzida, quase inexistente, nesse sentido, né? De você ter o seu espaço, não de você ter o seu momento, mas de você ter o seu espaço. Muitas tarefas comunitárias, como eu falei, a questão de quem está acampado vai ter que ajudar a cozinhar, vai ter que ajudar a arrumar a barraca, a montar acampamento, desmontar acampamento. Quem está no navio vai ter que limpar o próprio camarote, vai ajudar em algumas tarefas comuns de bordo. Quem está na estação também tem o apoio que vai ser prestado. Chama atenção para o condicionamento físico, volto a dizer, não precisa de nenhum atleta, mas as roupas, elas inibem o teu movimento, elas exigem mais esforço seu. O frio, ele dói, é impressionante, o frio dói, o frio queima. Então, se você já não tem um condicionamento, ainda vai estar sujeito a isso tudo, toda vez que você for fazer uma tarefa, você vai tirar a luva, porque a luva, ela é muito... você perde como é que chama? A sensibilidade. Então, você não consegue coletar uma amostra, você não consegue tirar uma foto, você não consegue fazer inúmeras coisas de luva. Então, você vai tirar a luva, vai sentir um desconforto. Isso exige também um preparo psicológico, eu diria, muito grande, para uma série de condições inusitadas que você vai estar sujeita. E uma das coisas que a gente também recomenda é que o pesquisador ele conheça o seu projeto, né?
pode parecer assim, incoerente o que eu vou falar, mas quando você está na Antártica e você precisa fazer uma alteração de planos, você precisa conhecer o seu projeto, não vai dar para coletar no ponto A, mas o ponto B, ele vai me trazer uma informação que vai ser útil para o meu projeto, e é o que é possível de fazer agora. Então, você tem que conhecer o seu projeto para aproveitar as alternativas que vão surgir quando você receber um não, que vai receber. Me ocorreu, alguém já desistiu de ir para a Antártica durante o TPA ou após o TPA, Sim. devido a essas exigências sociais ou a alguma pelo fato de não ter se adaptado a esse tipo de sociabilidade que Dos necessitava? pesquisadores, eu não saberia te dizer. Militares, a gente já teve, por motivos pessoais, quem desistiu de ir depois de já ter sido selecionado, sim, aconteceu. E acho até que é melhor que isso aconteça antes da pessoa ir, né? Você desistir depois que está lá, seja embarcado no navio, pesquisador, militar, GB, quem quer que seja, essa retirada da Antártica é muito mais difícil, né? Fora dos prazos normais de voo e de deslocamento do navio, é muito mais difícil. Então, se alguém tem alguma dúvida, é preferível que espere para ter a certeza de que vai estar bem na Antártica, que quer realmente fazer essa atividade lá. E durante o próprio treinamento, as pessoas, a partir do momento que vão conhecendo, e essa finalidade maior, né, a partir do momento que você vai conhecendo as peculiaridades de estar na Antártica, de desenvolver uma tarefa na Antártica, de chegar e de sair, essa chegada é demorada, essa saída é demorada, e pode não acontecer no dia que você quer, e coisas do gênero, a partir do momento que você conhece mais, você que diz se você está apto, se você tem condições de se sujeitar a todas aquelas condições diferentes para estar na Antártica, né? O papel do treinamento, além do conhecimento teórico e prático das habilidades que você tem que ter para fazer a tua atividade, é um tempo também para você conhecer o tipo de pessoa que vai, você vai conhecer outros pesquisadores, vai ter o contato com os militares, e aí você vai formando a sua o seu arcabouço prático, teórico, psicológico para saber se você vai à Antártica ou não. Nesse último treinamento, particularmente, a gente estava lá com muitos coordenadores de projeto. E foi legal que a gente teve um retorno depois dos próprios coordenadores, que durante aquela semana intensa que a gente tem, né, a gente fica 24 horas juntos o tempo todo, eles também puderam ter ideia de que características o próprio pesquisador dele tem que ter para fazer aquelas atividades. Uhum. E aí perceber se determinado membro que ele indicou estaria ou não apto Isso. devido Se tem a alguma outra característica que ele não tinha levado em conta, mas que agora é importante considerar, esse retorno foi bom não só para o programa, mas para o próprio coordenador de projeto. Eu fiquei agora com a seguinte curiosidade. Eu vou pegar algumas Diga. perguntas aqui daqui a pouco, mas é que você falou, bom, a gente não sabe se vai sair, se vai chegar, né? Você conhece alguma situação em que aquilo que estava programado aconteceu? Então, o horário do voo, ou a armação do acampamento, ou o envio do equipamento, a retirada do equipamento. Você conhece algum exemplo que, olha, foi tudo de acordo com o planejado? O mais, o maior índice de sair de acordo com o planejado que a gente tem é a saída do Brasil, né? O navio normalmente sai no dia que está planejado, as aeronaves normalmente decolam no dia que está planejado do Brasil. A partir de Punta Arenas, e quando se está na Antártica, esse planejado ele fica bem mais flexível, né? E essa flexibilidade, eu não vou saber aqui dizer um percentual, mas a maior parte dela é função das condições climáticas, né? O clima ele dita lá toda a nossa logística, toda a nossa estrutura, todos os movimentos são muito em função das variações climáticas, que são extremamente instáveis, né? O próprio Drake, o navio às vezes atrasa ou adianta a travessia do Drake porque as ondas estão um pouco mais calmas, né? A aeronave, antes de sair do Chile para ir para a Antártica,
ela tem que saber como está o teto lá na Antártica, tem que ser o suficiente para ela pousar, fazer o que tem que fazer, carregar, descarregar e voltar. Então, o pessoal da Força Aérea trabalha muito em conjunto com o sistema de meteorologia, tanto de Punta Arenas quanto de Frei. Então, assim, essas programações todas, elas acontecem desde que as condições climáticas permitam. Então, assim, é bem instável. E a gente sempre recomenda, né? Por exemplo, quando o pessoal vai voltar de voo comercial, sempre pergunta: a travessia no Hércules está prevista para chegar em Punta Arenas no dia 20. Posso comprar a passagem para o dia 21? Nunca, nunca, porque você não tem a certeza de que no dia 20 as condições climáticas vão estar favoráveis para fazer a travessia. Então, assim, os prazos, eles têm sempre que ser um pouco mais generosos quando a gente fala de Operação Antártica. A gente poderia dizer também que um outro requisito, então, é aceitar com bastante resignação a imprevisibilidade, né? Porque se eu for muito ansiosa, ou muito controladora, ou muito sistemática, eu posso enfrentar Sim. problemas psicológicos, né? Porque as coisas não vão acontecer da maneira como eu planejei. Então, a certeza é essa, né? Quer dizer, não o contrário. A A certeza paciência é uma virtude muito é apreciada uma. na Não Antártica. entendi. Olha, o Rafael está perguntando aqui, Aine, se Sim. todo mundo precisa passar pelo treinamento, mesmo se for efetuar somente o lançamento de carga ou pousar na base chilena. O Rafael Nesse está dizendo caso, bastante. se for só pousar na base chilena, não, porque, inclusive, esse pouso na base chilena, ele está restrito ali a 1 hora, 2 horas, não passa muito disso. É o suficiente para se fazer embarque e desembarque de passageiro e traslado de carga, né? Não tem um tempo extra em solo de forma alguma, é o suficiente para fazer as tarefas. E ele perguntou se freio. Desculpa, Silvia. Se ele tiver que lançar, se ele precisa fazer o Não, treinamento, o lançar ou para lançamento de pousar. carga, o lançamento de carga é feito no inverno, né? Tá, E nesse lançamento, nem a equipe de coordenação da Marinha participa, só mesmo o pessoal da Força, por questões de segurança, só o pessoal da Força Aérea Brasileira está na aeronave no momento do lançamento de carga. A gente ajuda na preparação de todo o material que vai ser lançado, mas no momento do lançamento é só o pessoal da Força Aérea que está a bordo. tá. Bom, eu estava aqui procurando, eu vi uma pergunta, mas eu esqueci quem fez a Eu não pergunta. consegui Então, acompanhar as perguntas, desculpa. não, está difícil também, né? É importante que o público saiba que nós estamos aqui com essa tela pequenininha tentando acompanhar tudo. Mas foi uma pergunta sobre, que está vinculada com aquela primeira pergunta que nós trouxemos do colega Evaldo. Uma outra pessoa pergunta: é possível um pesquisador se candidatar para passar o inverno ou o ano na Antártica, na base? Não vejo inconveniente. Há muitos anos, a gente não tem a pesquisa de inverno, né? Na verdade, como é que essa dinâmica do projeto funciona, né? Do pesquisador ir, não importa se inverno, verão, outono, primavera. Todos os coordenadores de projeto, a cada operantar, então a gente estava recebendo agora lá no ProAntar essas informações, ele envia um formulário logístico, que é tudo o que ele precisa fazer. Ele precisa fazer sobrevoo de helicóptero, ele precisa acampar, ele precisa de tantos dias a bordo, em tal local, para fazer tais amostras. A partir desse formulário logístico, quando ele diz o que ele precisa fazer, a Marinha vai fazer a programação da operação, a programação logística, e o Ministério do Meio Ambiente vai fazer a análise ambiental e emitir as licenças necessárias. A gente não tem recebido essa demanda de pesquisa no inverno. Não sei se porque os projetos não vislumbraram isso ainda, se não interessa, se para eles não adianta, ou se é por uma questão até de que não tinham pensado nisso, mas a gente não teve recente a pesquisa o pedido de pesquisa durante o inverno, não, nos últimos Bom, anos. provavelmente tem que estar, então, relacionado Tem, aos requisitos da pesquisa, né? exatamente, É, exatamente. ok.
Bom, nós temos ainda 10 minutos. Eu tenho mais algumas perguntas para você, mas eu vou aqui puxar uma pergunta que as pessoas trouxeram. Primeiro, um comentário, né, da Jubel, Juliana Souza, ela também é membro da diretoria da Apex, né? Então também está na gestão e faz parte da nossa equipe. Está fazendo um comentário para você refletir e levar, e talvez possa comentar também. Por Ela está favor. dizendo assim, olha, falta palestra da Apex no TPA. Então falta falar sobre a Apex Brasil no TPA. Quer Obrigada pela comentar? sugestão, vamos levar adiante. Não, assim, eu vejo a Apex, por isso até que o Proantar se aproximou da Apex, eu vejo a Apex como uma possibilidade, uma grande possibilidade de divulgar a ciência antártica. O Proantar, e aí eu coloco os diversos ministérios, não tem essa capacidade. O pesquisador vai para a Antártica, faz um trabalho belíssimo, faz um artigo premiado, mas não, a gente não consegue passar essa informação da pesquisa dele, o resultado, a aplicação dessa pesquisa para o público comum. Né? A gente tem que justificar todo o investimento, toda a tarefa de operação de levar os pesquisadores para lá. Uma parte, ela está bem inserida no tratado, que só quem faz pesquisa tem direito a ser membro consultivo. Então, muito bem, isso a gente cumpre e consegue explicar. Agora, por que eu estou pesquisando os fungos na Antártica? Porque eles podem ser usados num eventual sistema de combate a pragas da lavoura? Isso precisa ser divulgado, mas eu não tenho. Eu digo assim, o Proantar não tem condições de traduzir esse conhecimento para o público em geral, de qualquer formação, de todos os níveis. Então, a Apex e os próprios pesquisadores, eu entendo que são capazes de traduzir todo esse conhecimento, não em forma de um artigo científico difícil de ser digerido, porque quem não é especialista daquele assunto, a Apex e os pesquisadores conseguem trazer isso e justificar a presença nossa lá em termos assim mais abrangentes, o conhecimento que isso vai trazer para o país. Legal. Obrigada. Isso mostra que nossa aproximação tem sido bem frutífera, né? Super bem-vindo. Bom, eu vou puxar mais uma pergunta aqui, e talvez seja uma pergunta mais relacionada também à sua opinião, mas também aos conhecimentos que você tem. E a pergunta é assim: a senhora é do Leandro. A senhora acha que no futuro o uso da Antártica será mantido para fins pacíficos e pesquisa, ou será para exploração e reivindicações territoriais? É, bom, na divisão de relações internacionais, a gente acaba participando de alguns fóruns internacionais relacionados à Antártica. O maior de todos é a reunião consultiva do tratado. Né? Na reunião consultiva, a gente observa claramente que não existe uma intenção de mudar o status que hoje tem a Antártica, ou seja, um local dedicado à paz e à ciência. Não se fala em exploração. As reivindicações territoriais que no início, né, quando se começou a ocupar a Antártica, elas existiam, eram fortes. Depois do tratado, elas não voltaram à tona. Então, assim, a chance de um conflito, se isso começar a ser pensado diferente, é grande. Então, nesses encontros internacionais que a gente tem para discutir a Antártica, essas questões elas não são levantadas, não formalmente. Ok. Tem uma pergunta que nos foi enviada ao longo da semana e a pessoa publicou aqui também. Eu acho que foi, inclusive, a mesma pessoa, mas há várias pessoas fazendo perguntas sobre esse tema e eu acho que é um tema importantíssimo da gente tratar aqui, Aine, que é o seguinte: devido à pandemia, haverá mudanças significativas na próxima operantar, né? Ou seja, o que nós queremos saber? Como é que está o planejamento da operantar, do TPA e de tudo, considerando o momento da pandemia da Covid-19?
O planejamento está bem complexo, né? Atualmente, o ProAntar tem muito mais perguntas do que respostas. Então, o que a gente tem procurado fazer? Trabalhamos com cenários, desde um cenário maravilhoso de que a operação vai ser exatamente como foi nos últimos anos, ou seja, até outubro, novembro, não vai ter mais nenhum um efeito colateral da Covid-19, e até cenários um pouco menos otimistas, que eu diria que talvez sejam os mais prováveis. Mas o Prontar ele ainda não definiu nada. A gente ainda não conseguiu responder a quantidade mínima de perguntas para conseguir uma linha ou duas linhas ou três linhas de ações mais prováveis. Então, como é que vai estar o Chile? Por exemplo, quando os navios voltaram, o Chile estava fechado, né? O pessoal que estava no navio não pôde descer no porto de Punta Arenas. Como é que vai estar em outubro, novembro? A gente não sabe ainda. Então a gente trabalha com possibilidades. E, lógico, vai chegar um momento que a gente vai ter que parar de tratar das possibilidades e escolher um caminho, porque tem licitações a serem feitas, tem escolhas a serem feitas, tem uma programação que depende de outros países. Então, tem escolhas que têm um prazo limite para acontecer. A gente vai trabalhar até o prazo limite que a gente tem para tomar as decisões e, a partir daí, olhar no momento, naquele momento como é que estão as situações nacionais e internacionais que impactam na nossa atividade. E aí a gente vai ter uma definição um pouco mais direcionada. Por enquanto, a gente está trabalhando com várias possibilidades. Há um limite, assim, para tomar essa decisão? Quer dizer, há um deadline para dizer assim, olha, a operação está em risco e se em tal data a gente não conseguir ter definições ou uma estabilização da pandemia, a gente precisa suspender a operação, por exemplo. Há esse tipo de risco. A gente está com uma janela de início de junho para definir algumas coisas. O que é mais, o que precisa de uma definição mais imediata, a gente vai definir no início de junho. Bom, vamos cruzar os dedos, né? Não só pelo Sim, Operantar, mas por toda a humanidade, né? Em com relação a certeza. isso. Bem, a gente tem ainda 3 minutinhos e eu acho que tem uma questão aí que a gente pulou lá atrás, que era para ter conversado um pouquinho no início. Hum, E eu queria que você contasse um pouco, porque eu acho que é uma curiosidade de todos. hum. Quantas vezes você foi para a Antártica? Então, teve essa vez que você ficou embarcada e que você ficou num navio, né? Uma pessoa da Marinha que não costuma ficar sempre sobre a água, né? Nunca tinha E essa sua ficado. experiência nunca tinha ficado, né? Hum. Então, conta um pouco das suas experiências e idas na Antártica, essa trajetória antártica da Inês. Você tem 1 minuto e meio para contar isso. Vou tentar ser bem sucinta. Eu fui uma vez pelo Arsenal de Marinha, a primeira vez que eu fui à Antártica, e fiquei embarcada em 2018. Mas eu tive a oportunidade de ir algumas outras vezes por situações diversas. Ou na equipe de coordenação do voo, que é o pessoal que trabalha bem juntinho ali com a Força Aérea Brasileira, na organização do voo. O voo tem comissaria, tem trâmites burocráticos com a Polícia Federal e Receita Federal, uma série de coisas assim. Então vai uma equipe da Marinha em todos os voos. Fiz alguns desses, não saberia te dizer quantos. Tive a oportunidade de ir com repórteres, tive a oportunidade de ir com algumas autoridades. O bom disso tudo, eu não vou saber quantificar, mas eu vou saber qualificar. Cada vez que a gente vai à Antártica, a gente tem uma experiência diferente. Isso é o mais mágico de tudo, eu acho. Muito mais. Bom, Aine, muito obrigada. Em nome da Apex Brasil, assim, eu tenho que demonstrar uma imensa gratidão à sua disponibilidade de estar aqui conosco. As pessoas estão aqui dizendo que a sua live, né, Nossa, deveria ter mãe. mais 1 hora, porque há muitas coisas que todo mundo gostaria de saber, né? Esperamos ter futuras oportunidades. Esperamos que a humanidade consiga resolver rapidamente a questão da Covid-19 para que a gente consiga criar